E a de madrugada, silêncio absoluto pela casa. Uhum, o cenário clássico. Exato. Passos descalços pelo corredor em direção à cozinha para beber um copo de água e, de repente, bam! Um ataque fulminante bem no tornozelo. Nossa, quem nunca passou por isso, né? Pois é. E o predador letal é um filhote de gato de 1 quilo que estava perfeitamente camuflado atrás do pé da mesa. Quem convive com felinos conhece essa cena de trás para frente. É a famosa emboscada de corredor, sabe? Quem nunca viveu isso na pele não tem ideia do que é um verdadeiro pico de adrenalina às 3 da manhã. Com certeza. E o mais interessante é que, bom, do ponto de vista do gato, a execução desse ataque foi simplesmente impecável. E a nossa missão neste mergulho de hoje, pelas fontes que a gente trouxe para a mesa, que incluem desde estudos recentes de comportamento veterinário até manuais de adestramento positivo, é justamente decodificar esse comportamento. Sim, e fundo na raiz do problema. Exatamente. A gente quer entender a ciência e o instinto por trás dessas mordidas durante as brincadeiras e, principalmente, explicar por que as reações humanas mais comuns a esses ataques estão completamente erradas. E é exatamente aí que muita gente se perde, sabe, nessas trincheiras da convivência doméstica. Porque a reação instintiva do ser humano, quando toma um susto ou sente a dor de um dente afiado, é tentar corrigir o animal. Usar nossa lógica. Isso. A gente tenta usar a nossa própria lógica de primata, né? O humano racionaliza, ele tenta ensinar uma lição. Mas a natureza felina, ela opera numa frequência neurológica totalmente diferente da nossa. Certo, vamos desvendar isso. Porque existe um dilema central aqui que causa muita frustração, sabe? Uma frustração muito real para quem adotou um animal buscando afeto. Pode crer, é uma quebra de expectativa. Total. A pessoa senta no sofá, vê aquele filhotinho adorável de barriga para cima, tenta fazer um carinho gostoso e, tipo, em questão de milissegundos, a mão dela vira uma armadinha de urso. Vira presa, literalmente. Pois é. Ela termina com a mão toda arranhada, segurada firmemente pelas 4 patas do animal, tomando um monte de mordidas repetidas. Quem olha de fora pensa que o gato é bipolar, imprevisível ou até meio maldoso, né? O que é fascinante aqui é que não se trata de maldade ou de um desvio de caráter do animal. Na verdade, a ciência comportamental mostra que a gente está diante de um verdadeiro choque de idiomas. Como assim idiomas? O gato está literalmente falando o que a gente pode chamar de gatiquês. Ele está expressando instintos que garantiram a sobrevivência da espécie dele por milênios. E a gente não entende uma palavra. Exato. O grande ruído de comunicação acontece porque o humano responde a esses instintos de uma forma que o cérebro do gato interpreta como um convite para ainda mais agressividade. Caramba! É um erro de tradução terrível, sabe? Acaba machucando fisicamente um lado e estressando emocionalmente o outro. E por falar em estresse, os artigos e estudos que a gente está analisando trazem um alerta gigantesco sobre o que as pessoas andam pesquisando e aplicando por aí. A internet está saturada de conselhos terríveis sobre como educar gatos, não tá? Nossa, sem a menor dúvida. O material que a gente consolidou detalha táticas que, sendo bem franca do ponto de vista da medicina veterinária, são um absurdo. Sério? Tipo o quê? Tem uma quantidade alarmante de fóruns e vídeos recomendando o uso de métodos aversivos para tentar inibir o filhote de morder. E o que seriam esses aversivos, na prática? Coisas como borrifar água na cara do gato, dar sustos batendo palmas altas, segurar o animal à força no chão para ele parar de se debater, ou até mesmo gritar aquele não bem agressivo. Pera, eu preciso te interromper aí só para bancar o advogado do diabo. Claro, manda ver. Pensando no senso comum de quem acompanha a gente, se a punição não funciona, por que a internet inteira e até muita gente da velha guarda ensina a usar o borrifador de água? É uma ótima pergunta. Porque, na prática, quando a pessoa espirra água, o gato solta a mão na hora e foge correndo. Então, tipo, aos olhos do dono, não parece que o problema foi resolvido instantaneamente. A agressão parou. Essa é uma observação crucial, porque é justamente essa ilusão de sucesso imediato que perpetua o erro. Ilusão. Sim, ilusão. O que é fascinante aqui
É entender a diferença entre evitar um estímulo desconfortável no curto prazo e realmente aprender um comportamento no longo prazo. Ah, faz sentido. Quando a água atinge o focinho do gato, a gente está ativando violentamente o sistema nervoso simpático dele. É a clássica resposta de luta ou fuga. Ele não está processando a informação. Ele não tá pensando tipo, entendi, eu não devo morder essa mão humana porque isso viola as regras da casa. Imagina! De jeito nenhum. Ele só tá pensando em sobreviver àquela água voadora. Exatamente. O cérebro dele registra uma associação completamente diferente. Que associação? Ele registra o seguinte: aquele bípede gigante sem pelos que me alimenta, de repente se tornou uma ameaça imprevisível e perigosa no meu próprio território. Nossa, a gente vira o vilão da história. Totalmente. O documento é categórico ao afirmar que métodos aversivos são contraindicados porque geram um quadro que os comportamentalistas chamam de sensibilização ao medo. Então o respeito vira pânico. Isso. O gato não aprende a parar de morder por respeito, ele passa a ter pavor daquele humano. Em vez de redirecionar um comportamento natural, a pessoa está bombardeando a confiança e destruindo o vínculo afetivo. A casa deixa de ser um porto seguro. Nossa, eu fiquei chocado agora. É até meio triste pensar por esse lado. É bem triste mesmo. Tentando traduzir para uma imagem, sabe? Usar métodos aversivos, tipo borrifar água, ou gritar com um gato que está no meio de um pico de energia de caça, é como tentar apagar um incêndio gritando com fogo. Uau, perfeita essa analogia. Não vai resolver absolutamente a raiz do problema. E, na verdade, o vento do seu grito só vai criar mais pânico e espalhar o caos no ambiente, né? O fogo não entende a bronca verbal e o gato definitivamente não entende a punição humana. Essa é uma excelente forma de visualizar o problema. E é por isso que os manuais de comportamento felino insistem que a gente precisa substituir o pânico impulsivo pela técnica embasada. E qual seria o primeiro passo dessa técnica? A literatura estabelece uma regra de ouro. É a base de todo o adestramento positivo para gatos. Isso deveria vir escrito na testa de quem adota um felino. Manda. Mãos e pés não são brinquedos. 100% das vezes. Sem margem para negociação. 100%? Sem nenhuma exceção mesmo? Nenhuma exceção. Porque, convenhamos, tem aquele momento em que o filhote está de barriga para cima, parecendo a criatura mais inofensiva do universo. Ele quase pede pra gente fazer um cafuné com a mão. Eu sei, é tentador. Mas mãos e pés servem única e exclusivamente para afeto pacífico, sabe? Para o carinho. Nunca se deve iniciar ou sustentar uma brincadeira usando o próprio corpo como isca. E essa questão da barriga pra cima? O que acontece com a barriga é um ótimo exemplo. A barriga é a área mais vulnerável de um predador. Expor a barriga é um sinal de que ele confia no ambiente. Então é um elogio. É um elogio, mas o toque físico ali frequentemente engatilha um reflexo defensivo automático. Na natureza, quando um gato agarra uma presa com as patas dianteiras e começa a dar aqueles chutes rápidos com as traseiras, ele está fazendo outra coisa. O que ele tá fazendo? Ele está literalmente executando um movimento de evisceração da presa. É uma tática de abate. Uau. Então, quando a gente vai ingenuamente fazer um carinho na barriga felpuda e a armadilha de urso fecha na nossa mão, o gato está praticando uma manobra de combate pesada bem ali no sofá da sala. Exatamente isso. Se a pessoa começa a balançar os dedos na frente do rosto do gato ou usa a mão para esfregar a barriga de um animal que já está em estado de alerta, ele está ativamente treinando aquele cérebro felino. Treinando a caçar a gente. Sim, treinando que a mão humana é uma presa perfeitamente válida. E o mais complexo é que os gatos não entendem regras baseadas em contexto. Como assim? Eles não conseguem processar que a mão é um brinquedo legal às 4 da tarde na sala, mas que a mesma mão não deve ser caçada debaixo do cobertor às 3 da manhã. Entendi. É uma mudança de mentalidade bem profunda da nossa parte, né? Requer que a gente observe o animal com muito mais atenção. Requer mesmo. Que a gente estude o comportamento dele, use a criatividade para interagir de outras formas e, honestamente, exige um bocado de inteligência emocional para não reagir no impulso.
Lidar com instintos felinos não é na base da força, é puramente na base da tática. Com certeza. Tentar educar um gato no grito é como tentar passar em uma prova além do livro errado, sabe? A pessoa gasta uma energia absurda e só gera frustração. Exato. É preciso ser um observador analítico e ter uma estratégia clara para decifrar esses padrões. E olha, essa capacidade analítica, esse perfil focado em resolver problemas com a tática certa, em vez de bater cabeça, é exatamente o perfil de quem gosta de gato. Ah, isso é muito verdade. Quem gosta de gato costuma ser mais criativo, inteligente, envolvido com leitura. Pois é. E esse perfil de quem lê bastante combina muito com quem está enfrentando rotinas intensas de estudos para concursos e provas. Seja o pessoal do vestibular, concurso público, concurso militar, a temida OAB ou a residência médica. São rotinas que exigem muita estratégia, né? Demais. Então, se você que está ouvindo a gente é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Ter acesso às ferramentas corretas no momento exato do preparo é o que constrói um caminho sólido de aprendizado. Falou tudo. E assim como uma boa preparação exige que a gente use a estratégia inteligente e deixe os métodos ultrapassados para trás, lidar com a energia intensa de um gato também exige o conhecimento certo. E a leitura do momento certo, principalmente. Exatamente. O que nos leva diretamente à questão da dinâmica de energia e da idade do felino, que os materiais da nossa análise apontam como um fator crítico para as mordidas. Esse é um fator que, incrivelmente, passa despercebido pela maioria. A dinâmica da idade dita as regras do jogo. Como funciona isso? A literatura comportamental explica que filhotes e adolescentes ali até 1 ano, 1 ano e meio de idade operam com o que podemos chamar de agressão lúdica, constante. Uma bateria que não acaba nunca. Exato, eles são como pequenas máquinas de caça com uma bateria infinita. O propósito de vida deles nessa fase é ensaiar para a sobrevivência. E onde é que a gente erra no timing? O grande erro de timing acontece quando o humano tenta forçar um momento de relaxamento e afeto, justamente quando o animal está com essa bateria predatória no nível máximo. Ou seja, a pessoa teve um dia super cansativo de trabalho, chega em casa querendo um momento zen, quer relaxar assistindo uma série com um gato no colo. Só que o gato está no modo ninja assassino, pronto para o combate. Essa é a síntese perfeita. Então, tentar fazer um cafuné ao longo num gato adolescente que está transbordando de energia acumulada vai dar ruim. Inevitavelmente, vai resultar em mordidas, o que a gente chama de agressão por hiperestimulação. E para o gato, aquele carinho é o quê? Para ele, aquele toque constante e repetitivo no pelo não é relaxante. É uma perturbação tátil que funciona como um gongo soando o início de uma luta amigável. Caramba! E qual é a recomendação das pesquisas? A recomendação é clara: drene a bateria primeiro. Brinque de forma correta e ativa e deixe o carinho exclusivo para os momentos em que o gato estiver visivelmente exausto, já procurando um local macio para dormir. Mas aqui eu preciso levantar outro ponto das nossas fontes, porque isso costuma confundir muito o pessoal que está escutando a gente. Vamos imaginar a seguinte cena. Diga. Quem acompanha o programa entende recado, vai lá na loja de pets, compra o estoque inteiro de brinquedos e espalha pela casa toda. O chão fica lotado de ratinhos de pelúcia, bolinhas coloridas, a casa vira um parque de diversões. Imagino a cena. Porque, mesmo com um arsenal de brinquedos à disposição no chão, o gato ignora solenemente a pelúcia e prefere pular para morder a perna de quem está passando pelo corredor. Essa pergunta é excelente. Ela nos leva àquilo que os especialistas chamam de a ilusão das presas mortas. Ilusão das presas mortas. Gostei do nome. É fascinante. Os artigos de psicologia da caça felina trazem um detalhamento sobre a sequência predatória. É um circuito neurológico gravado no DNA de todo felino. E como funciona essa sequência? Tem passos imutáveis: observar fixamente, perseguir de forma furtiva, dar o bote, morder e abater. Certo. O detalhe crucial é que gatos não são carniceiros, eles são caçadores de movimento. Na natureza, uma presa viva não fica inerte no meio de uma clareira esperando ser atacada. Uma presa viva foge, se esconde, congela. Exato, faz movimentos laterais e erráticos. Então, aquele monte de brinquedos de pelúcia largados e parados no meio do tapete da sala é, para a visão do predador, apenas um cemitério de presa sem graça.
É como pedir para ele pular direto para o fim do jogo, sem a diversão de jogar, né? Exatamente. O brinquedo estático não engatilha o primeiro passo da sequência predatória, que é o gatilho visual do movimento. É neurologicamente desinteressante para ele. Então, o humano precisa ser o motor dessa brincadeira. Precisamente, o humano precisa simular a vida da presa. E como se faz isso? Mantendo as mãos seguras, usando as famosas varinhas bem compridas ou uma corda resistente com um ratinho na ponta. Aquelas de arrastar pelo chão. Isso! O objetivo é arrastar isso pelo chão, escondendo atrás da porta, imitando o rato tentando fugir. A distância que a haste da varinha proporciona garante que a energia explosiva do bote vai para o objeto, mantendo a nossa anatomia fora do radar do gato. Olha, essa quebra de paradigma sobre como os gatos enxergam o mundo ao redor é exatamente o motivo da gente fazer esses mergulhos profundos nos materiais. É muita informação boa. Demais. E para quem acompanha essa nossa análise e também está tendo esses momentos de explodir a cabeça entendendo a lógica felina, curtir o conteúdo e se inscrever no canal é a melhor tática para garantir que esse tipo de conhecimento não passe despercebido nos próximos mergulhos. É fundamental espalhar essa compreensão baseada em evidências, né? Porque ela salva relações entre humanos e animais todos os dias. Sem dúvida. Mas, voltando ao nosso cenário de guerra doméstica, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Digamos que a pessoa que chegou do trabalho não sabia de nada disso. Tá bom. Ela foi fazer o carinho na barriga do gato superestimulado, usou a própria mão de isca, ou então foi vítima da emboscada noturna no corredor. O fato que o dente já está encravado... A mordida está acontecendo. Sim, a mordida está acontecendo neste exato segundo. Como é que se para esse comportamento imediatamente, na hora H, sem recorrer aos métodos aversivos desastrosos que a gente já reprovou? É neste momento crítico que entra a verdadeira fluência no gatiquês. A técnica mais respaldada pelos comportamentalistas e que, curiosamente, é a mais contraintuitiva para o cérebro humano é a técnica da retirada de atenção, ou interrupção silenciosa. Retirada de atenção. Isso. A melhor forma e a mais clara de mostrar reprovação, na linguagem felina, de comunicar que um limite foi cruzado, é interromper o fluxo da interação instantaneamente. Interromper como? Sem falar uma única palavra, sem manter contato visual com o animal e, o mais importante de tudo, sem empurrar ou puxar o gato com força. Espera. Sem empurrar. Mas o instinto biológico de absolutamente qualquer pessoa quando sente uma agulha afiada perfurando a pele é tentar afastar o gato com a outra mão. Eu sei, é difícil controlar. O instinto é se debater para soltar ou gritar um não feio. Como é que não vai empurrar? E é exatamente nesse instinto humano de empurrar que reside a falha trágica. As fontes detalham algo muito revelador. Tentar empurrar o animal ou gritar é processado pelo cérebro do gato como uma resposta totalmente interativa. Interativa? Mentira? Verdade. Pense na cena sob a ótica dele. O humano está se mexendo rapidamente, fazendo força física de resistência e emitindo vocalizações altas. Ora, na natureza, quando dois felinos jovens brincam de lutar, o que acontece? Tem força e tem barulho. Exato. A força de resistência e vocalização. Ao empurrar o gato e gritar na cabeça dele, o humano acabou de aceitar o convite para a sessão de luta livre. Isso é brilhante e assustador ao mesmo tempo. Então, quando a gente jura que tá dando uma bronca super séria e imponente, o gato tá achando que a gente é um parceiro de treino maravilhoso que devolve energia da brincadeira. É um erro de comunicação colossal. O material até detalha como deve ser feita essa interrupção do jeito certo e parece que exige uma postura quase fria, de estátua. Virar uma estátua com o gato mordendo. Sim, a orientação técnica é quase teatral. A recomendação é a paralisação. A pessoa deve congelar a área mordida porque presas mortas não se debatem, o que faz o gato perder o interesse em segurar. E depois que ele solta um pouco? Em seguida, deve virar o rosto ignorando o animal, virar o corpo de costas e recolher a mão atacada de forma completamente silenciosa, macia e sem movimentos bruscos. É remover o combustível que alimenta a excitação do gato. Mas e se o gato estiver naquele estado que a gente mencionou antes? O estado frenético?
Porque às vezes a agressão atinge um pico de overdrive, né? Acontece bastante. A pessoa congela, vira de costas e tira a atenção. Mas o motorzinho do gato não desliga. Ele começa a escalar a perna da calça ou vai perseguindo a pessoa pela casa inteira, querendo continuar o ataque a todo custo. Nesses casos de hiperestimulação severa, onde apenas ignorar não quebra o ciclo, os estudos indicam o isolamento físico temporário, também conhecido como time-out. Tipo um cantinho do castigo. Mais ou menos. A solução não é brigar, é aplicar uma separação espacial pacífica e imediata. A pessoa se levanta calmamente, sai do ambiente em completo silêncio e fecha a porta atrás de si. Deixando o gato sozinho no cômodo. Exato. Fica o humano de um lado da porta e o gato do outro. Isso corta o gatilho visual em 100%. Depois de alguns minutos, a neuroquímica do gato, aquela adrenalina da caça, começa a baixar. E o que ele aprende com isso? Ele percebe rapidamente uma relação de causa e efeito. Ele pensa, toda vez que eu uso meus dentes na pele desse humano, a fonte de movimento, de calor e de diversão simplesmente evapora. É assim que a habituação ao comportamento correto acontece. Mas isso levanta uma questão importante, que é o fechamento desse ciclo. Pode falar. O gato fica lá do outro lado da porta, ou parado no meio da sala, quando a pessoa virou estátua. Ele ainda tem energia no tanque, né? O instinto de caça dele ainda tá aceso. Mas a suposta presa sumiu. Tá super aceso. Ele não vai acumular uma frustração imensa, tipo, o instinto não vai ficar represado e explodir de outra forma pior depois. Essa é uma leitura perfeita da psicologia animal. E é exatamente por esse motivo que os protocolos de modificação comportamental enfatizam que não podemos simplesmente abandonar o gato no meio dessa frustração. Então tem um próximo passo. Quando o animal dá aquela pausa, confuso com o fim repentino da interação humana, entra a fase crítica do redirecionamento positivo. Redirecionar para onde? O humano deve, assim que a adrenalina inicial baixar, pegar um brinquedo adequado, aquela varinha comprida que simula o movimento lateral, e redirecionar todo aquele instinto predador represado para o alvo certo. Ah, entendi. Isso permite que ele complete a sequência predatória e finalmente faça o abate no brinquedo, não na sua canela. Então, a lógica é, a gente retira a atenção da via errada, mas imediatamente pavimenta a via correta para ele escoar a energia. Perfeito. É tipo redirecionar o curso de um rio torrencial, cavando um novo canal seguro, em vez de tentar construir uma represa frágil para segurar a força da água toda, porque a água precisa correr, né? Essa comparação é a definição exata de adestramento instintivo. Você valida e respeita a biologia e o instinto natural daquele animal, mas como você é um membro racional da relação, você dita as regras e o formato de como esse instinto será expressado de forma segura dentro da sua casa. Nossa, muito bom. Então, o que isso tudo significa no final das contas? Resumindo os 3 grandes pilares do nosso mergulho nos materiais de comportamento hoje. Vamos recapitular. Primeiro, precisamos desconstruir os mitos da internet e banir completamente as punições aversivas, os sustos e as borrifadas de água. A ciência já provou que isso não ensina, apenas gera trauma e medo. Exatamente. Pilar fundamental. Segundo, precisamos internalizar definitivamente que mãos e pés são áreas VIP. São destinadas exclusivamente ao carinho e ao afeto em momentos de calma, e jamais devem ser usadas como iscas de caça para filhotes enérgicos. Nenhuma exceção. E terceiro, se a mordida acontecer, a nossa arma secreta e científica é a retirada de atenção absoluta, o famoso gelo silencioso, combinada logo em seguida com brinquedos de movimento contínuo para educar, drenar a bateria e redirecionar a energia. Isso. Se conectarmos tudo isso ao cenário geral das nossas relações interespécies, a grande lição que essas pesquisas trazem é fundamentalmente sobre empatia, flexibilidade cognitiva e comunicação. Empatia é a chave. Sem dúvida. Qualquer relação saudável, especialmente com uma espécie que preservou tantos instintos selvagens, exige que a gente abra mão um pouco do nosso ego humano. É difícil, mas necessário. Precisamos parar de presumir que eles têm a obrigação de entender o nosso não falado ou a nossa lógica punitiva de certo e errado e nos esforçarmos ativamente para aprender a nos comunicar dentro do idioma e das regras neurológicas deles. Olha,
de uma profundidade imensa pensar por essa ótica. O que me deixa com um pensamento final muito instigante para o pessoal que está nos ouvindo refletir. Qual seria? A gente viu aqui detalhadamente como nós, humanos, somos incrivelmente rápidos e teimosos em projetar nossa própria linguagem verbal e as nossas lógicas emocionais em cima de animais de estimação que operam em outro espectro. E como isso gera um ruído de comunicação violento que estressa e machuca ambos os lados. Com certeza. Fica então a provocação. Em quantas outras relações nas nossas rotinas, inclusive nos nossos convívios com outros seres humanos, a gente não está falhando miseravelmente, criando conflitos intermináveis e frustrações amargas, simplesmente porque insistimos de forma obstinada em falar apenas a nossa própria língua. Em vez de dar um passo atrás, observar os sinais e tentar verdadeiramente compreender a linguagem e o funcionamento interno do outro. É um reflexo poderoso. Fica aí essa semente para a gente regar e pensar. Até a próxima exploração, pessoal!